Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Mestre Jesus. Como ela falou, sou trabalhador do Conchos, mas todos são bem-vindos na casa do nosso querido Mestre. Que nós possamos, então, abrir as nossas mentes para sermos instruídos pelos conhecimentos, que possamos abrir os nossos corações também, para que nós possamos ser inspirados pelos ensinamentos trazidos com o Consolador Prometido, com o Espiritismo, e que eu sempre diga, é uma alegria, uma honra poder estar aqui, poder estar falando para vocês, fazer um estudo e trazer esses conhecimentos para que nós possamos, estudar juntos, aprender juntos, refletir juntos, para que nós tiremos o conhecimento só da parte teórica, só daqui, da palestra ou de uma aula, de um estudo, e aplicar lá fora, nas nossas vidas. A palestra de hoje se chama Ante os Caídos, não é homenagem a Teresa, mas é a ideia que nós traremos para mostrar o que nosso mestre fez perante os caídos. O que os mentores espirituais falam para que nós devamos fazer perante aqueles que caíram de uma forma ou de outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de colocar normalmente a fonte para aquele slide no canto superior direito, para que todo mundo, sempre recomendo passar a comprar os livros, estudar por vocês mesmos. E nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos falando dos caídos, das pessoas que caíram, e é claro que aqui estamos falando moralmente, espiritualmente, quando essas pessoas caíram, o que nós devemos fazer? Primeiro eu quis trazer o que nós não devemos fazer, que é o julgamento, que é muito difícil. Nós ainda vivemos muito atrelados à matéria, nós ainda estamos muito arraigados no orgulho e no egoísmo, então evitar o julgamento do irmão ou da irmã que cai é muito difícil, porque a língua é muito rápida e o pensamento é mais rápido ainda. Então a primeira coisa que eu trouxe aqui é essa passagem em Mateus no capítulo 7, que fala: com o critério que julgardes, serei julgados. Uma das coisas que nós achamos no Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente no capítulo sobre bem-aventurados misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças, é de quais formas nós conseguirmos ser misericordiosos. Porque é bonito a gente pensar na palavra misericórdia, que vem inclusive do latim, com o coração que sofre, para que termos aquela compaixão, mas é difícil às vezes colocar em prática, entender de fato como que nós conseguimos aplicar aquele conceito na nossa vida, no nosso dia a dia. Ser misericordioso, uma das formas que nós temos como ser misericordiosos tem a ver com a indulgência. O Kardec e os Espíritos vão nos falar nesse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vão dizer, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Quando será, isso é uma pergunta que os Espíritos fizeram para nós todos, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? É uma pergunta que eles fazem para nós, que ecoa já há mais de 160 anos, 1864, publicação desse livro, então temos 161 anos, que essa pergunta ecoa, e ela ainda é muito aplicável. Quando será que nós vamos deixar de nos ocupar com a vida alheia? Como a Joana de Anjos gosta de falar, ela fala no livro Vida Feliz, que é um livro de mensagens pequenininhas, que ela fala, não és fiscal do comportamento alheio. Fiscal do comportamento alheio. É uma, como eu já trouxe até aqui, é uma função não remunerada que nós adotamos muitas vezes. Fiscalizar o que o outro está fazendo, como é que o outro está caindo, e julgando. Sempre com aquele olhar que julga. E ela fala, não és fiscal do comportamento alheio. Os Espíritos falam, quando é que vocês vão parar de olhar para o cisco no olho do outro? E olha para o que está acontecendo com vocês mesmo. Claro que isso tudo está muito ainda atrelado ao orgulho, muito atrelado ao egoísmo. Então essas questões são certamente muito atuais para a nossa realidade como espíritos, para a nossa realidade como habitantes encarnados ou desencarnados que me escutam, de um planeta ainda de provas e expiações, passando, evoluindo lentamente ao mundo de regeneração.
Até porque nós temos também em Tiago, no capítulo 4, que fala, aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal e julga a lei. E se julga leis, fala mal da lei, é juiz. E a verdade é que só tem um juiz, e não somos nós. Então a primeira coisa que nós temos que entender ante os caídos, perante aqueles que caíram, que tiveram uma queda, seja qual for a queda, é a indulgência. Indulgência com as falhas, indulgência com os erros daquela pessoa. Até porque um pensamento muito bonito que a gente pode ter quando nós formos falar de caridade, de misericórdia mais à frente, nessa mesma fala de hoje à noite, é a indulgência com os caídos, porque nós não sabemos o processo evolutivo de cada espírito que cai. Muitas vezes, aquela pessoa que está numa queda já melhorou muito do que ela era, mas nós não temos como saber. E aí nós somos rápidos para julgar e falar, poxa, eu nunca faria isso. Nossa, como é que está fazendo isso? Mas a gente não sabe. O André Luiz, o Emmanuel, eles alertam para esse ponto. De que às vezes a pessoa que está lá numa situação terrível por conta própria, às vezes para ela já é um passo à frente. Cada um evolui de uma forma individual, intransferível e única. Apesar de estarmos todos numa mesma embarcação, cada um de nós teve um trajeto único. E por conta do véu do esquecimento desse maravilhoso mecanismo que nós, os encarnados, agora temos, não lembramos nem do que nós fizemos. Quanto mais vamos saber o que o outro fez, quais são as dificuldades ainda do outro, quais são as virtudes que o outro ainda tem que trabalhar. Então é importante para que nós entendamos que perante os caídos, a primeira coisa, talvez o primeiro passo que nós devemos ter é a indulgência, é evitar o julgamento, mesmo que seja só nos nossos pensamentos. E a mensagem que me inspirou para fazer essa fala de hoje é do livro Justiça Divina, mensagem do Emmanuel. Ele fala assim: acesta as lentes do Espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical à maneira de torre inútil. Ou seja, ajusta as lentes do Espírito, entende o que está de fato acontecendo com essas pessoas. E aí ele vai dizer, eu não queria parafrasear, então eu vou ler para vocês aqui o que ele fala. Ele fala, olha só, todos os tipos de caídos, e foi o que me inspirou a fazer essa palestra. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Há os que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Há os que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais importantes e mais nobres e puros e limpos do que os seus irmãos. Há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos na própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Olha só quantos tipos de quedas diferentes que o Emmanuel vai falar para nós. Vejamos todos os tipos de quedas, que todas elas voltam para o mesmo tema, que é a queda moral. É uma queda pela ignorância, é uma queda pelo orgulho, é uma queda pelo egoísmo. E esse é o ponto comum, as linhas comuns que estão, todos esses tipos de queda que o Emmanuel citou. Ele vai mais à frente para dizer, hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem, ou seja, quando nós estamos nessa condição. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe se realmente vai cair. Nós temos, como ele fala, essa obrigação de orar, de vigiar, mas nós nunca sabemos se nenhum de nós, de fato, vai cair no próximo passo que nós dermos. Porque ainda estamos aprendendo, ainda estamos em evolução. Ainda somos espíritos em um estado imperfeito. Já caminhamos bastante, ainda estamos caminhando mais, mas ainda estamos num estágio em que haverão quedas. Estamos num estágio que ainda haverão esses problemas que ocorrerão por conta do orgulho, do egoísmo.
Então ele fala, ajuda os outros hoje, mas tenha em mente que amanhã pode ser você. Mais importante ainda, para a gente evitar o julgamento, porque amanhã pode ser nós que estaremos fazendo aquilo. Ou pode ser que nós já fizemos. Então, ante os caídos, o que fazer? Caridade, a misericórdia. Ele fala também a questão, como nós lemos, olha só como a espiritualidade trabalha. A mensagem do Pão Nosso que foi lida aqui hoje, fala para socorrer as pessoas na forma que nós podemos, como nós podemos. É uma mensagem diretamente relacionada ao que fazer perante aqueles que caíram. Como que nós podemos ajudar um irmão, uma irmã, como que nós podemos nos ajudar nessa estrada tão difícil, que é essa estrada da vida, essa estrada terrena. E a Joana de Ângelo, o que será que ela fala? Bom, no livro Vigilância, a Joana vai dizer que enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Então, enquanto nós não compreendermos, segundo a Joana de Ângeles, que a caridade é uma bênção maior até para quem realiza, da forma certa, da forma correta, nós ainda estamos no beabá da virtude. Nós ainda estamos como que engatinhando naquela virtude, no desenvolvimento daquela virtude. Porque tal qual nós falamos de caridade, falamos também do perdão. O Emmanuel fala que o perdão é uma bênção de valor desconhecido e e sempre será o melhor para nós. Porque aqueles que estão com o ódio no coração muitas vezes se encontram arraigados e sofrendo muito mais do que nós, os supostos ofendidos. Vejamos que palavras sábias, né? Para nós reflitamos. Porque quem não compreende, ou como nós ainda estamos na dificuldade de entender como a caridade bem feita, como a ajuda ante os caídos, quando feita do coração sincero, ela é uma bênção para nós. Porque nós estamos trabalhando uma virtude que fora dela não há salvação, como nós aprendemos no Espiritismo. Um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. A Joana de Ângeles, ela fala que a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Então é mais do que o simples ato de dar, é maior. Eu sublinhei a palavra maior, porque nós entendemos como existem várias ramificações e vários entendimentos para o que seria a caridade. O que é fazer a caridade? Como é ser caridoso? E a realidade é que a caridade é um estado, e não é um estado passageiro, é ser caridoso, não estar caridoso. Mas nós ainda engatinhamos no estar caridoso, no estar pacientes, no estar benevolentes, no estar indulgentes, porque nós estamos muitas vezes de fato naquele ponto, mas aí vem alguma outra coisa que nos tira do eixo, que nos mexe no equilíbrio íntimo e já não somos mais tão indulgentes, já não somos mais tão caridosos, já não somos mais tão legais para perdoar as pessoas quando elas nos ofendem. E ela vai dizer que é muito mais do que esse simples ato de dar, porque ela fala que nós poderemos até auxiliar monetariamente, porque muitas vezes quando se fala em caridade nós pensamos na questão do dar a parte material, que é muito importante sim, como a Teresa estava falando aqui no começo. As mochilas, essas funções que são caridosas, elas são importantes tanto para quem recebe quanto para quem dá, quando feitas com o coração no lugar certo. Elas são importantes sim. A Joana fala que é muito maior, mas ela não desmerece a parte material. Tanto que ela fala, contribua sim com roupa, com agasalho, mas não esqueça de dar uma palavra amiga. Contribua sim com um valor monetário para aquela pessoa que necessita, mas não esqueça do olhar compassivo. Não esqueça de um aperto de mão ou de um abraço junto àquele ato. Então não é só o ato e não é só a ação ou o sentimento por trás. E quando é combinado é que nós estamos de fato exercitando, e é uma bênção porque nós também recebemos muito mais. Nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta em que a influência da parte da matéria ainda é muito forte. E nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho, em toda a literatura espírita, como que nós temos a evolução planetária como algo assim, que o espírito, criado simples e ignorante, vai passando pelas suas progressões espirituais,
temos lá o planeta primitivo, depois temos o nosso planeta provas e expiações, depois temos de regeneração, e à medida que o espírito vai evoluindo e os planetas vão evoluindo, as habitações do espírito vão evoluindo, a matéria vai tendo menos influência sobre o espírito. Tanto que nos mundos muito evoluídos a vida é totalmente espiritual. A matéria não exerce mais influência. Inclusive a matéria é muito diferente das matérias que nós temos aqui. Matérias que ainda nem conhecemos. Mas nós ainda estamos num planeta em que a matéria exerce uma grande influência e precisamos sim auxiliar na parte material também. Se uma pessoa está passando fome, se uma pessoa tem necessidade, ajudemos, mas ajudemos com o coração, de fato, daquilo que nós podemos dar, colocando o sentimento e a vontade por trás daquela ação. É isso que eles vão falar para nós. Ela fala, distribuirá haveres e coisas com os desafortunados do caminho, não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional. Em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. Sem esse calor emocional que nós colocamos por detrás do ato caridoso, nós não atingiremos, ela vai falar, o fulcro da virtude superior. E ela continua dizendo, certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. De novo, nós vivemos num mundo material, temos sim necessidades materiais. A doação para um centro espírita, por exemplo, é importante, porque nós estamos aqui agora usufruindo de uma coisa material, os encarnados e desencarnados, mas que se mantém através de doações, através de ações. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Para que a caridade seja alcançada, sim. E aqui poderia até ter um C maiúsculo na palavra caridade. Para que de fato a verdadeira virtude seja alcançada, nós temos que embuti-la com o amor. O sentimento sublime. O que é o começo, porque nós fomos criados pelo amor do Pai. E o fim, o alfa e o ômega, porque nós também chegaremos num ponto em que seremos só amor. Como o nosso Cristo. Ainda não estamos lá, mas chegaremos. A caridade material, ela vai dizer, preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. Vejamos. Ou seja, ela está falando que além da necessidade material, há todo um universo de necessidades dos indivíduos que dividem conosco o planeta Terra. Os indivíduos que dividem conosco a nossa casa, o nosso teto, a nossa cama, às vezes. Que dividem conosco a nossa neighborhood, a nossa vizinhança. Existem todo um universo de necessidades. Então não é só necessidade material, porque muitas vezes quando nós estamos falando dos caídos, como nós já vimos com o Emmanuel, o caído às vezes pode ser aquela pessoa que parece que está tudo bem, que tem todos os recursos materiais, físicos, tudo parece que está perfeito, mas é uma pessoa que moralmente está em queda. E essa pessoa também precisa da nossa caridade, da nossa indulgência, da nossa benevolência, da nossa misericórdia. Então Emmanuel fala, ajusta as lentes do teu espírito, ajusta o teu olhar, ajusta como que você vai olhar para essas pessoas e entender as pessoas que estão de fato caídas e o que nós podemos fazer para ajudá-las. E aí eu trouxe aqui uma parte visual, eu gosto de trazer os slides não só para colocar os textos na íntegra, mas também a parte visual. Como é que nós podemos então, de acordo com a Joana de Ângeles, fazer aqui a nossa caridade? Ou quais qualidades compõem essa casinha, ou esse teto da caridade? Quais são os pilares? Ela vai dizer o seguinte, a indulgência em relação aos ingratos e agressivos. A compaixão diante dos presunçosos e perversos. A tolerância em favor dos ofensores. A humildade quando desafiado ao duelo da insensatez. A piedade dirigida ao opressor e déspota. A oração intercessória pelo adversário.
Nós não lemos no Pão Nosso, amai vossos inimigos, não foi a mensagem de hoje? O que não são os inimigos quando muitas vezes aqueles que caíram? Cabe a nós também amá-los e ajudá-los, da forma como o Mestre nos ensinou. A paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros. A educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade, que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. Vejamos quantas coisas, quantos pilares diferentes, isso é uma beleza, que nós podemos trabalhar para que cheguemos de fato na caridade, para que construamos a nossa casinha da caridade como virtude eterna. Porque a caridade, essas virtudes que nós vamos acumulando e trabalhando em nós mesmos, são eternas. São aquilo que nós levaremos conosco quando nós já não estivermos mais com isto. Isso aqui vai voltar ao pó. Isso aqui vai ficar para trás. Agora, as virtudes que nós já trabalhamos, essas sim permanecem conosco. Como Jesus falou dos tesouros. Não buscar os tesouros em que as traças podem comer ou que a ferrugem pode estragar, que os ladrões podem roubar, mas amontoais tesouros no céu, que são as virtudes. São esses tesouros eternos que ninguém nos tirará, nenhum ladrão poderá roubar, nenhuma traça poderá destruir, nenhuma ferrugem corroerá. É isso que o Espiritismo traz, é isso que nós temos tanto que aprender e colocar, como eu falei no começo, colocar lá fora. Fazer essa reforma íntima, sabendo que a reforma íntima terá um reflexo exterior. E é precisamente através desses pilares que nós conseguiremos, então, atingir um ponto em que nós conseguimos ser caridosos, mesmo que por um momento que seja no começo. E depois isso vai se tornando um hábito. Cada vez mais que nós treinamos a paciência, a oração, a piedade, que nós nos educamos os outros, porque o conhecimento também transforma. E eu sempre falo que o conhecimento, quando guardado para si, ele é uma forma de egoísmo. É por isso que eu tenho tanta felicidade de vir aqui distribuir os estudos. Me alegra demais. Porque estamos dividindo conhecimento. É por isso que eu trago tantas fontes também nas minhas falas. Para mostrar a congruência das informações e incentivar as pessoas a irem lá, pegarem os livros, estudarem. Porque o conhecimento guardado para si é egoísmo, vai morrer. E vai ficar com aquela pessoa, e aí? Transformei a mim mesmo, teoricamente, mas e o meu próximo? Como que eu ajudei os caídos moralmente? Como que eu ajudei aqueles que caíram de uma forma ou de outra? Até porque amanhã pode ser que eu caia, porque com certeza já caí. Com certeza cairei de novo. Faz parte do processo de aprendizado. Faz parte da nossa evolução como espíritos imortais que já viveram muito e viverão muito mais. Então nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Como eu disse, é um capítulo inteiro que eles dedicam a essa questão da caridade. E o Allan Kardec nos fala: dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo, a caridade, e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Buscar por nós mesmos todas as aplicações necessárias. Se nós temos o que doar, que doemos a parte material. Se nós temos que doar o nosso tempo, que doemos o nosso tempo. Se nós temos conhecimento, que doemos o nosso conhecimento. Se nós temos abraço para doar, que demos o abraço. Um olhar, uma palavra amiga, um gesto carinhoso, doemos o que nós temos. Porque todos nós temos muito o que doar. E eu não lembro que autor que falou isso, porque eu li há muitos anos atrás, mas sempre ficou comigo isso, que o autor falava que a caridade, acho que foi o Bezerra, falava que a caridade é você doar aquilo que só você pode doar. Olha só que interessante, né? Porque parece às vezes que a gente pensa, eu tenho aqui uma parte material que eu posso doar, mas outra pessoa também pode. Mas ele fala que a caridade, de fato, é você doar aquilo que somente eu tenho e que só eu posso. Não que seja exclusivo, mas que seja de uma forma única, porque quando eu estou doando, a bênção vem para mim também.
De novo, doando todas as formas de doação, que nós já falamos aqui. Então, fora da caridade não há salvação, por quê? Justamente porque nós não conseguimos trabalhar essa virtude tão importante. E o Kardec fala ainda, para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Para fazer o bem, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos colocar a vontade por trás daquela ação, como base daquela ação. Para fazer o mal, muitas vezes basta olhar para o outro lado. Basta tentar não enxergar, basta tentar lavei minhas mãos, não vou fazer nada. Falou ali da inércia, da indiferença. É ter um coração enrijecido perante aquele que está caído. Para fazer o bem necessita de muito mais. Necessitamos colocar a vontade. Isso é importante. Porque isso traz para nós, eu acredito, agência. Traz para nós a força e o poder que nós temos de, com as nossas próprias ações e as nossas próprias vontades, atingir a prática da caridade, que, diga-se de passagem novamente, é um hábito que nós criamos, tal qual a paciência, tal qual a indulgência. É algo que nós vamos trabalhando de pouquinho em pouquinho, sem querer dar saltos, sem almejar dar saltos, como a gente fala, quânticos, numa encarnação só. É trabalhar aquelas coisas, aquelas arestas que nós ainda temos que aparar, e cada um tem as suas. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das frases que eu mais gosto, eu trouxe até uma imagem para a gente conversar sobre, mas ele fala assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade e a humildade são a antítese direta do orgulho e do egoísmo. Porque se eu sou egoísta, eu não consigo ser caridoso. Se eu sou orgulhoso, eu não consigo ser humilde. São quase que como opostos, quase como que o inverso. Quando nós começamos como espíritos ainda num planeta primitivo, muito arraigados aos problemas, às agressividades, nós estamos muito orgulhosos e egoístas, e à medida que nós vamos trabalhando essas virtudes, vamos invertendo esse quadro. Eu coloquei essa foto da montanha aqui para simbolizar justamente como se nós estivéssemos no começo, com muito orgulho e egoísmo, naquela parte ali tempestuosa. Porque o orgulho e o egoísmo, a falta da humildade, a falta da prática da caridade, cega. É como se estivéssemos numa tempestade, que é claro, é interior. Se estivéssemos numa tempestade tentando subir uma montanha, contra a chuva, contra raios, contra o vento, contra as intempéries da natureza, fazendo analogia do orgulho e do egoísmo. E nós estamos subindo essa montanha, até que chegamos num ponto em que vemos que há muito mais. E é esse ponto quando nós experimentamos uma felicidade genuína, quando nós fazemos o bem a alguém sem querer algo em troca, quando nós conseguimos de fato ajudar alguém que nós sabemos que jamais conseguirá retribuir aquilo que nós fizemos. E aí nesse ponto a gente chega do outro lado. E nós vemos como há muito mais à frente e os caminhos são muito mais iluminados à nossa frente. A caridade e a humildade como diretamente opostos ao orgulho e ao egoísmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Qual que é o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Particularmente, eu amo essa pergunta. E eu acho que ela é de uma ambição tremenda. E que responsabilidade quem respondeu essa pergunta. Para tentar reinterpretar como que Jesus entendia algo tão fundamental, que é a caridade, parabéns. E que bom que nós temos a resposta. Benevolência, são 3 itens. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. São esses 3 itens que compõem a caridade tal qual o nosso mestre querido, o Espírito Crístico,
que nos abençoou com a sua passagem aqui, entendia. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. São esses 3 pontos, e como nós já vimos o quê? Nos pilares que a Joana de Ângeles falava no livro Vigilância, quando eu fiz o desenho da casinha, esses pilares estão lá, porque, de novo, há uma congruência das informações, há uma congruência do conhecimento. Então nós vemos de várias formas diferentes, de autores diferentes, como que todos eles apontam para o mesmo lado. E quando nós paramos para pensar e conseguimos colocar em prática, nós vemos que faz sentido. E aí nós experimentamos um momento quase que de um aha moment. Quando nós vemos, nossa, realmente é isso mesmo. E eu acho que é por isso que o Espiritismo cresce tanto. Porque vai falando a linguagem da alma que nós tanto buscávamos. Falando então da caridade, vamos lembrar da parábola do samaritano. O que é então essa benevolência, a indulgência, o perdão, a misericórdia? Como Jesus a entendia, além de tudo que ele fez, tem também as histórias, as parábolas que ele contava. Ele falava em parábolas para que facilitasse o entendimento das pessoas. Inclusive a palavra parábola vem de parabola, que quer dizer deixar de lado. Olha que interessante, né? Parábola é o quê? É deixar de lado. Não é apontar para ninguém, é deixar de lado. E quem servir, que sirva aquele chapéu. Ele falava então nessa do samaritano, quando eles tentaram, de certa forma, encurralar o mestre, como tantas vezes tentaram fazer, em que eles faziam perguntas para Jesus, e independente da resposta, ele estaria em maus lençóis com as pessoas da época. Esse aqui, ele chegou um perito da lei, um doutor da lei, e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta ao mestre. Interessante, né? Um judeu perguntando da vida eterna. Olha só como o conceito de reencarnação, ressurreição, não foi o Espiritismo que tem direitos autorais ao conceito. Como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele: o que está escrito na lei? Aí ele faz uma pergunta que eu acho sensacional. Como você a lê? Ou seja, como que você interpreta o que está escrito na lei? Porque cada um vai interpretar de uma forma e aplicar de uma forma. Ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças e do todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus fala: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Faça isso e viverás para sempre. Viverás eternamente. Mas não estava satisfeito com a resposta. Ele fala: mas quem que é o meu próximo? E aí que vem a pegadinha, né? Quem que é o meu próximo? Porque se Jesus falasse o que ele queria ouvir, ele estaria excluindo todo um outro povo. Se ele falasse todo mundo, basicamente, ó, tá vendo esse falso Messias aí, ó? Tá querendo incluir todo mundo, sendo que nós somos o povo eleito. Vejamos, que responsabilidade naquela hora. E Jesus fala para ele então: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ou seja, viu aquele homem caído, passou pelo outro lado, passou longe. Depois veio um levita, que quando chegou ao local também viu o homem e passou pelo lado também. Não foi ajudar aquela pessoa que estava semi-morta. Mas um samaritano, que era um povo que eles não gostavam, que eles inclusive julgavam pelas suas crenças distintas. Olha como Jesus era sábio. Falou: o samaritano então estava vindo de viagem, ou seja, ele não estava ali caminhando a bel prazer, sem nada o que fazer, ele estava de viagem. Chegou onde se encontrava, viu o homem e quando viu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Que isso é uma outra palestra, mas tem muito a ver com o levita e o sacerdote. E fala assim: depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou ele então para uma estalagem, deu 2 denários para a pessoa da estalagem e falou assim: tá aqui para você cuidar dele durante hoje à noite, eu volto amanhã, se você gastar algo mais, eu
lhe darei o que estiver faltando, se você gastar mais que esses 2. E aí Jesus vira para ele então, para o doutor da lei, o perito da lei, fala: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí, claro que não tinha como ele dar outra resposta, porque estava muito óbvio, por mais que fosse um samaritano que estava ali como personagem da história, ele falou: aquele que teve misericórdia dele. Aquele único dos 3 personagens que foi lá e auxiliou aquela pessoa que estava semi-morta. Aí Jesus fala: vai e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e ajude os que estão caídos. Se nós trouxermos para o tema de hoje. Vai e faça o mesmo. E olha que interessante, no livro Coragem, capítulo 18, isso aqui, muitas pessoas já provavelmente conhecem a passagem do samaritano, mas eu vou mais além. Capítulo 18 do livro Coragem, psicografado pelo Chico Xavier. Emmanuel nos fala que o Jesus estava ali com os apóstolos, e os apóstolos estavam debatendo depois que ele contou essa parábola. Nossa, mas realmente o samaritano foi o certo, olha os outros lá, como é que eles podiam passar e nem estavam julgando. E o Emmanuel fala que Jesus vira para os apóstolos e diz o seguinte: quem passasse ali com o coração irradiando amor, teria piedade daqueles 2 que não puderam ajudar o que estava ferido. Teria piedade também daquele que caiu na mão dos assaltantes e foi quase morto. Teria enviado um pensamento de gratidão para o dono da estalagem, que foi na fé e aceitou que se talvez ele tivesse que gastar, que ele seria ressarcido, que o homem voltaria no outro dia. Teria mandado um pensamento de admiração e gratidão também pelo samaritano que auxiliou aquele homem que estava caído, mas teria também mandado, tá faltando um personagem nessa história, uns personagens, mas também teria mandado um pensamento de amor para os ladrões, pois são irmãos desviados do caminho e precisam disso. Então, quando a gente acha que Jesus já ensinou o que tinha para ensinar, ele vai lá e levanta a régua. Fala: vocês acham que o samaritano é o cume da caridade, da misericórdia? E a pessoa então que lança um pensamento de oração e de piedade e de amor para os assaltantes que ainda estão no caminho do mal, que são irmãos que estão caídos. Que fiquemos com essa imagem e com esse norte nessa bússola. Os espíritos sempre disseram, falamos aqui do pensamento, da oração, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Porque nós já vimos como um dos pilares da caridade também é a oração. Mas a oração feita dessa forma, com esse objetivo de elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais, elevar os nossos pensamentos àqueles que estão caídos. Porque nós também precisamos, já no passado, e também precisaremos quando nós cairmos. E nem seja por isso, só isso é para ter uma perspectiva. Mas que é isso que nós devemos fazer. O pensamento é o que vale tudo, não importa quantas palavras. Então, para as pessoas que às vezes pensam, mas eu não tenho tempo para doar, eu não tenho recurso financeiro para doar, todos nós temos um pensamento à nossa disposição. Todos nós temos uma oração que não custa nada. Custa tempo, mas vamos ser sinceros, quanto tempo? O que é 1 minuto no seu dia? Com uma oração feita com o coração. Então nós podemos, eu trouxe aqui como sugestão, orar pelos caídos. Porque no livro Pensamento e Vida nós aprendemos com Emmanuel como que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens então ascendem às esferas superiores. Vejamos, tocando as inteligências que nos rodeiam e recebemos
as respostas do plano divino. Então nós podemos, de fato, vibrar, orar, fazer uma prece por aqueles que estão tão necessitados. Ah, não tive tempo para ir lá numa ação caridosa. Deixa eu tirar um tempinho do meu dia, da minha noite, fazer uma oração para aquelas pessoas, para aqueles doentes que estão nos hospitais, para aquelas pessoas que têm sem teto, que estão passando fome, para aquelas pessoas que estão ainda perdidas no orgulho e no egoísmo. Essa é mais difícil. Mas também precisam da nossa ajuda, também precisam da nossa oração. Também é um ato de caridade. Como orar, então? A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos. Eu adorei que eles usaram palavras difíceis para justamente mostrar o que não é para fazer. Que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Deve fazer o quê? Essa mudança interior tão importante que a oração faz e que ela transpõe o interior. A oração, quando feita com o coração, impulsionando as recônditas energias que todos nós temos de amor, ela transcende o nosso íntimo, ela transcende o nosso interior, ela toca todos ao nosso redor, modificando todas as realidades. Nós temos um instrumento muito forte no pensamento que nós ainda estamos aprendendo a utilizar. Inclusive, mais além, eles vão dizer que não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pelas sinceridades delas. Para que nós modifiquemos então aquele hábito secular que nós já adquirimos de outras encarnações, certamente também, de fazer aquela prece mecânica. Quando anteriormente tínhamos que fazer, faz 50 dessas, 50 dessas. O pensamento em outro lugar. Aquela forma mais rápida possível, passar logo isso aqui para já poder fazer outra coisa. De uma forma mecânica, de uma forma sem sentimento. Não. Você falar uma frase, às vezes, vale mais. Não sei se eu diria cresci, mas eu convivi com o espiritismo desde muito pequeno. E eu nunca esqueço a pessoa que eu mais gostava da prece, como criança, 10, 11 anos, era uma pessoa do centro espírita, quando eu não morava no Brasil, que ela falava quatro frases. A prece dela eram 4 frases, mas era uma coisa de louco. A força daquelas 4 frases, a energia que eu sentia quando ela falava era curta a prece dessa pessoa, que era um trabalhador da casa. Mas era uma coisa que eu sentia como criança, eu ficava impressionado. Eu falava, meu Deus, que força da palavra. 0 palavreados difíceis. 0 frases inúteis. Mas era uma coisa que me marcou muito. E para que nós possamos então entender que o quê? Quando nós estamos falando de ajudar os caídos, nós estamos com tudo que nós temos ao nosso dispor na nossa mão. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel fala que segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos. Todos nós estamos aqui no autoaperfeiçoamento. No mundo físico ou fora dele, ou seja, encarnado ou desencarnado, estamos nos aperfeiçoando, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. E aqui vem uma parte importante, para que nós lembremos da fala de hoje, de saber que está nas nossas mãos. Nós temos ao nosso dispor tudo aquilo que precisamos já para ajudar os caídos. Nós já temos. Todos aqui têm. Os desencarnados e os encarnados. Está nas nossas mãos. Ele fala que nós temos vastas possibilidades. Como, novamente, isso não foi combinado, nós vimos na mensagem do Pão Nosso, que foi lida no começo. Ninguém é inútil. Esse é o nome da mensagem que o Emmanuel escolheu. Adoro o Emmanuel. Ninguém é inútil. Pronto. Essa é a mensagem. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Mas eu não consigo porque falta isso, falta aquilo. O dia que eu tiver aquele cargo, eu vou conseguir. O dia que eu tiver 100 milhões de dólares na minha conta, eu vou poder ficar... Não aguardes aparente. Eu gostei que ele fala aparente também, né? Aparente grandeza para ser útil.
Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro, uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina, no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Basta que nós estimemos a disciplina, no lugar que é próprio, e nos é próprio, com o prazer de servir. Com o prazer de ser caridosos, com o prazer de tentar ajudar aqueles que caíram das mais variadas formas, que às vezes se encontram do outro lado do mundo, ou às vezes se encontram ao nosso lado na cama, que nós temos a condição de ajudar. Não existe injustiça divina. Existe incompreensão da nossa parte. E revolta que venha dessa incompreensão muitas vezes, com as condições. Mas não existe injustiça divina. Porque se existisse injustiça divina, Deus seria imperfeito, injusto, e Ele é totalmente o contrário disso. Ninguém é inútil. Todos nós temos aquilo que nós precisamos para ajudar os outros, para nos modificar, ajudar a modificar os que estão em volta de nós. Todos nós já temos isso. Já possuímos. E que nós não esperemos aparente grandeza para ajudar os caídos. Não esperemos também, por que não adicionar, o tempo perfeito. Quando eu acordar sem nenhum problema, sem nenhuma dorzinha no corpo, sem nenhum cansaço, sem nenhum estresse. Esquece. Não vai acontecer. Esquece. O excelente às vezes é inimigo do bom. Ou aliás, o perfeito é inimigo do bom. Às vezes nós esperamos muito algo, muito momento, e acabamos deixando de passar oportunidades importantes para poder fazer aquilo que já conseguimos fazer. Como nós também vemos nessa parábola do credor incompassivo, que era um caído. O que é essa parábola? Aquela parábola em que uma pessoa devia, e aí eu olhei várias traduções da Bíblia para saber, mas uma delas fala 10 mil bags, bolsas de ouro, vai. Ou seja, Jesus estava falando de uma quantia que não tinha como aquela pessoa pagar. Ele fala que esse credor incompassivo, então, devia a um senhor, chegou ao senhor e falou: Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, deixa eu trabalhar, eu vou tentar pagar o que eu puder pagar, porque ele não ia conseguir pagar tudo. E aí o senhor dele fala: não, você está me devendo isso, é crime, então você vai ser preso e a sua esposa e seus filhos vão ser escravos. Vou vender como escravos para pagar um pouco do que você me deve. E ele ajoelhou-se ao chão, começou a chorar, pediu perdão. O senhor dele falou: então tá, então eu te perdoo. Esquece, teu débito então está apagado. Vai. E aquele servo então saiu. Assim que ele saiu, ele viu um outro servo ali que devia 10 moedas de prata, sei lá, 100 moedas de prata para ele, pegou pelo colarinho e começou a enforcar: me paga o que você me deve. Chamou os guardas, falou que não, por favor, me perdoa. Não vou perdoar nada, me paga o que você me deve. Chamou os guardas, mandou prender aquele que devia algumas moedas de prata para ele. Quando que ele tinha acabado de ser perdoado por milhares de moedas de ouro. Aí ele foi lá, prendeu, então o senhor ficou sabendo disso, voltou e puniu ele. Falou: poxa, mas eu não acabei de te perdoar, eu não acabei de falar para você que você estava perdoado, por que você não pôde, saiu aqui, a primeira coisa que você fez foi cobrar o outro que te devia muito menos? Onde é que está a sua misericórdia? Onde é que está... Não, então, para que Jesus mostrando novamente o que fazer. E aqui no livro Palavras de Vida Eterna, Adoração e Fraternidade, ele fala assim: contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Ele fala, né? O Emmanuel vai dizer nesse livro aqui: falaremos palestras lindas, escreveremos livros, teceremos arte em nome de Deus, construiremos templos, mas se não amas o teu irmão por amor a ele, de que te vale tudo isso? De que te vale essa aparência toda? A lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor. Olha só, ele não está desmerecendo tudo isso, mas ele está falando: isso tudo é válido. Porém, não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servir a Deus. Vejamos então. Teu incessante serviço na plantação e na extensão do bem é a única maneira pela qual nós podemos de fato servir a Deus.
ajudando os caídos com a caridade, com a misericórdia, com a indulgência, com a benevolência, com a paciência, com uma oração, com a educação, e por aí vai. E nós temos tudo isso a nosso dispor. E aqui, para finalizar, eu trouxe a mensagem do Sol nas Almas. Essa aqui é do André Luiz. Ele fala assim: servir na essência é amparar o outro. Aí eu deixei em negrito porque eu achei lindo o que ele falou aqui. É amparar o outro no lugar e na situação de necessidade que o outro esteja, sem cogitar nem mesmo da opinião desfavorável que o outro expresse. Aí eu gostei que ele fala aqui: de vez que nem todo enfermo aceita sem reclamar o remédio que se lhe aplica. Então às vezes nós vamos ajudar alguém que a pessoa vai reclamar. Mas ele fala: o enfermo não vai tomar o remédio que é amargo sorrindo. Claro que, fazer um parênteses, respeitando as individualidades de cada um, como nós já falamos também. Às vezes nós queremos forçar muito uma coisa, acabamos tendo uma resposta contrária e aí se piora. Daí a gente precisa perdoar, precisa pedir perdão. Torna toda uma situação muito mais complicada que não precisava ser. Mas servir sem exigir é importante. Ele vai dizer que o quê? Aprendamos a auxiliar sempre, mas convencidos de que nossos irmãos são consciências por si. Cada um tem a sua caminhada. Cada um está num ponto diferente e único. Não quer dizer melhor ou pior. Nós temos que cuidar com isso também. De achar que somos melhores. Cada um tem um ponto específico. Eles são consciências por si. Não raros sem o mínimo nexo de afinidade com o nosso modo de sentir e de ver. Ou seja, aqueles caídos que nós tentamos ajudar muitas vezes serão aquelas pessoas que não têm afinidade com o nosso modo de sentir e de ver. Não estarão às vezes na mesma faixa vibratória. Aliás, a maioria das vezes não estarão. Não estarão muitas vezes com o mesmo nível de conhecimento que nós já descortinamos no Espiritismo, vindo aqui nas palestras, fazendo os estudos. Então, com isso, que nós podemos aprender o quê? Auxiliar sempre, a servir sem exigir, sem esperar algo em troca. Porque até na Bíblia fala, se você ajudar aquele que não puder, você sabe que não vai te retribuir, Deus levará muito mais em conta isso. É servir sem exigir que a pessoa aceite a nossa ajuda de uma forma forçosa, sem exigir que o tempo seja perfeito para que eu possa fazer a caridade, me auxiliar a mim mesmo e ao próximo. Pessoal, são muitas maneiras que nós temos de poder ajudar os caídos. Inúmeras. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho aqui desses caminhos desse mapa. Claro que cabe a cada um de nós traçar o nosso próprio caminho e percorrer esse mapa, mas o mapa já nos foi dado. O que eu fiz aqui foi relembrá-lo. O mapa já nos foi dado. Recomendo muito, como eu digo sempre, leiam os livros. Esses livros praticamente todos estão ali. Leiam os livros, estudem, participem dos grupos de estudo. É muito importante esse aprimoramento, é muito importante que nós adquiramos o conhecimento, que uma vez que nós tenhamos o conhecimento, nós podemos aplicar com fé, com segurança. Então estudem, leiam, e se eu puder fazer um comentário de 20 segundos aqui, para quem não tem tempo de ler ou quem não gosta de ler, eu fiz um podcast de reflexões espíritas, são reflexões de 15 minutinhos com um pianinho no fundo, uma coisa simples, fácil de digerir. Então, para quem quiser, tá no YouTube, no Spotify, chama Companheiro Espírita. E tá o meu nome entre parênteses, Yuri Castro, posso depois, se quiser, mostrar como é que chega lá. É importante a gente estar recebendo a mensagem. Seja na palestra, seja lendo, que é o que eu mais gosto de fazer, ler. Seja ouvindo, muitas pessoas já me falaram que estão ouvindo o podcast no carro, que foi a ideia que eu tive, na verdade, de fazer algo curto. Ou quando estão aspirando a casa, a outra pessoa falou que ouve quando está na academia, na esteira. Importante é isso, e eu fiz com essa mentalidade das pessoas que às vezes não têm o tempo ou o hábito de ler, para que elas possam estar ouvindo e estudando. Tem gente que prefere ouvir. Então chequem lá depois no canal do YouTube, tem minhas palestras também, eu também subo para lá, mas tem um podcast lá, chama Companheiro Espírita, no Spotify, Amazon Music e no YouTube. Ou seja, não tem desculpa. Nós temos tudo à nossa disposição
para que a gente estude, para que a gente aprenda, para que a gente coloque em prática para poder, de fato, combater o orgulho e o egoísmo dentro de nós mesmos, através da nossa caridade, através da benevolência, da indulgência e das nossas ações, por menores que elas pareçam. Mas com certeza toda árvore grande um dia foi uma sementinha. Então desejo a todos muito obrigado pelo carinho, desejo a todos uma semana muito iluminada.